Boa noite. Hoje começaremos nosso evento falando sobre direitos das obrigações. Eu sou Gabriela e vamos dar enfoque nesse evento à obrigação de dar. E para isso vamos começar falando um pouco com o doutor Eduardo, que é um especialista em direito civil e vai explicar um pouquinho para a gente sobre a obrigação de dar coisa certa. Boa noite, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Vamos lá. A obrigação de dar está muito presente no nosso cotidiano e às vezes passamos por situações em que esse direito é violado. O que fazer nesses casos? É isso que vamos ver hoje. Bom, a obrigação de dar consiste em uma relação em que o devedor é quem possui o dever de cumprir a obrigação. Ele deve entregar um objeto ou um bem que está em sua posse ao credor. Bom, sabemos que esse bem pode se perder ou pode sofrer algum dano. Nesse caso, qual a decisão jurídica para o credor e o devedor? Em casos como esse, quando ocorre do bem perecer ou deteriorar ou ter perda total, é necessário analisar se houve ou não culpa do devedor. Se houve, em regra, o credor tem direito a perdas e danos. Certo. E você poderia dar um exemplo do nosso cotidiano que essa obrigação se aplique? Claro, imaginemos que João compra uma bicicleta na mão de José e antes de José entregar a bicicleta, ocorre um acidente em que a bicicleta é comprometida. Nesse caso, João ele pode extinguir a obrigação ou receber a bicicleta como abatimento do valor. Certo, obrigada pela sua palestra. Foi muito bom tê-lo conosco. Obrigada. Eu agradeço. Bom, para continuar falando um pouquinho mais sobre o assunto, vamos chamar a doutora Giovana, que é uma especialista também em direito civil, e ela vai falar um pouquinho sobre o direito de dar coisa incerta. Seja bem-vinda, Giovana. Obrigada. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui falando dessa matéria que tanto me interessa. Bom, dando continuidade ao que já havia sido explicado por Eduardo, agora vamos falar sobre a obrigação de dar coisa incerta. O objeto desse vínculo jurídico não diz respeito ao seu individualismo, apenas à sua quantidade e o seu gênero. Por exemplo, entregar 3 sacos de milho ou entregar 10 quilos de feijão nada diz respeito à qualidade do produto, somente a quantidade e o gênero. Sendo assim, é garantido por lei que o devedor entregue sempre o produto que tem a qualidade intermediária, nem o melhor produto e nem o pior produto. Certo. E no caso de ter perda desse milho ou desse feijão, o que é que pode ser feito? Bom, nos casos de perda ou deterioração, acontece que, independente de haver culpa ou não do devedor, ele vai ter que cumprir com aquilo que foi dito. Se não tiver ainda escolhida a qualidade do produto, ele vai ter que entregar. Se a qualidade do produto ainda não, se a qualidade do produto já foi escolhida, aí entra em caso de obrigação de dar coisas certas, como já foi explicado por Eduardo. Certo. Poderia dar um exemplo da aplicação dessa obrigação de dar coisa certa no nosso cotidiano? Claro. Digamos que uma fazenda tem que entregar 3 sacos de milho a uma determinada empresa. Só que um dia antes dessa entrega, ocorre uma inundação na fazenda e toda aquela quantidade de milho é perdida. Mesmo não havendo culpa do devedor, pois foi uma causa natural, a inundação, ele não tinha como prever ou como evitar, ele vai ter que entregar naquilo que foi acordado, no dia acordado e na quantidade acordada. Por exemplo, ele pode comprar essa quantidade de milho de outra fazenda. O que não pode é ele deixar de entregar o produto. Certo, obrigada, Giovana. Sua palestra foi esclarecedora. E agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa que foi feita para ter a visão do público, né, das pessoas comuns, dos cidadãos, acerca desse assunto. Saber se o povo está informado dos seus direitos. Botamos 3 casos hipotéticos para saber a opinião das pessoas sobre como reagir a esses casos. Tem o primeiro caso da venda de um carro, que Francisca viu um anúncio no jornal, do carro dos seus sonhos. Então, ela decide ligar para a Ana e elas acordam um valor de 40 mil no carro e tem que ser dado 50% nesse momento, né, no momento do fechamento da negociação, e 50% com a entrega do carro. Mas Ana tinha uma viagem marcada e ela decide entregar o carro depois dessa viagem. Então, ela bebe, age com imprudência e dirige embriagada, um ato ilegal. E aí, ela sofre um acidente e o carro acaba sofrendo uma perda total. E aí, tinha as alternativas aí, que dizia que Ana não possui obrigação com Francisca, já que sofreu um acidente,
Ana terá que devolver o valor pago a Francisca. Francisca terá que receber o carro na forma em que se encontra abatido o valor do prejuízo. Ana terá que pagar o valor pago mais indenização por perdas e danos a Francisca. 54% das pessoas disseram que Ana terá que resolver o valor pago a Francisca. Terá que devolver o valor pago a Francisca. E não botaram as perdas e danos. E 38% disseram que Ana terá o direito ao valor pago, né? Mais as perdas e danos. E essa é a assertiva correta, porque foi uma perda, né? Uma perda total do bem, o perecimento do bem, com culpa de Ana, que dirigiu com imprudência. Bom, próximo caso, a gente tem uma compra de uma casa. Paulo resolveu comprar a casa de Luiz. E eles acertaram o negócio e Paulo pagou metade do valor a Luiz. E aí, perto da casa, existe uma zona de preservação e essa zona começou a pegar fogo. O incêndio começou a atingir o móvel e acabou danificando o imóvel, né? E o que acontece é que foi dadas assertivas e poderia ser marcada mais de uma. E a primeira diz assim, que Paulo poderá requerer indenização por perdas e danos, Paulo poderá aceitar o bem abatido o valor, a obrigação pode ser extinguida, Paulo poderá exigir a entrega do bem e ocorreu o perecimento da casa e a casa sofreu uma deterioração sem culpa. Bom, a maioria das pessoas votaram que a casa sofreu uma deterioração sem culpa. Essa assertiva é verdadeira, porque foi um fenômeno natural. Luiz não tinha consciência de que isso ia acontecer e não poderia prevenir um fator natural, que são as queimadas. Bom, Paulo poderá requerer indenização por perdas e danos, essa alternativa é falsa, porque Paulo não teve culpa, então só tem perdas e danos se houver culpa do devedor. Paulo poderá aceitar o bem abatido o valor. Nesse caso, essa assertiva é correta, porque Paulo poderá aceitar o bem ou poderá resolver a obrigação, sendo devolvido o valor que já foi pago, e aí volta ao estado quo-ante. João é um grande fazendeiro de trigo. Paulo está interessado em fazer farinha em sua indústria, então resolveu comprar 30 sacas de trigo. Antes da entrega, a fazenda de João foi atingida por uma infestação de pragas, que destruiu toda a sua plantação. Bom, nesse caso, João terá que entregar as 30 sacas de trigo de qualquer forma. Essa assertiva foi votada por 18% das pessoas, porque é a obrigação de dar coisa incerta, e não foi decidida a qualidade do trigo. Então, João terá que comprar de uma fazenda vizinha, dar um jeito de entregar a saca de trigo no dia em que foi marcado a entrega, a tradição. E 56% das pessoas votaram que João terá que devolver o que foi pago. Como eu disse, essa alternativa é falsa, porque João vai ter a responsabilidade de entregar o trigo de qualquer maneira. Então, não tem porquê devolução do dinheiro. Paulo poderá exigir perdas e danos é falsa, porque a perda do trigo foi sem culpa. De qualquer forma, só se houvesse culpa para ter perdas e danos. Então, é isso. Essa pesquisa teve o intuito de mostrar a opinião pública. Então, com essa pesquisa, foi possível observar que muitas pessoas não estão informadas do direito que ela tem sobre as coisas. Então, é isso. O evento de hoje chegou ao fim. Obrigada a todos que acompanharam até aqui.